Senhor, oh vem, Senhor, vem, oh Jesus, vem, vem reinar no meu coração, vem, oh Jesus, vem, vem, Senhor, oh vem, Senhor, vem, oh Jesus, vem, vem reinar no meu coração, vem, oh Jesus, vem. Ao ver as mãos gosto de as dar, vem, oh Jesus, vem. E aos meus irmãos eu vou ajudar, vem, oh Jesus, vem. Vem, Senhor, oh vem, Senhor, vem, oh Jesus, vem, vem reinar no meu coração, vem, oh Jesus, vem. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu o amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que o veis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutai, casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens, para quererdes também molestar o meu Deus.
Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra do Senhor. Vem o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Vem o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele a fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Vem o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Vem o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face de Deus de Jacó. Vem o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho nascido da descendência de David, segundo a carne, mas pelo Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça, a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo, a todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos. A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensando, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sonho, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que vocês esqueceram-se que hoje é a final do Mundial. De certeza que se esqueceram, que é por isso que estão aqui e não em casa a ver o futebol. Mas antes de começar a missa, eu estive a ver e a Itália está a ganhar à Costa de Marfim por 2-0. Assim que acho que talvez ainda continue o resultado da mesma maneira. Nós hoje, as leituras de hoje, sobretudo o Evangelho, fala-nos sobre o mistério da encarnação. Mais do que nada, mais do que Nossa Senhora, o Espírito Santo, São José, tudo isso é para falarmos do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, que é o que nós celebramos, é o que é o Natal em si. O mistério da encarnação é Deus tomando carne, Deus vindo à terra como homem, em que Ele entra no nosso mundo, com essas duas naturezas, a divina e a humana, numa só pessoa, num homem chamado Jesus. Isso é que é o mistério da encarnação, mas o mistério da encarnação, como nós vivemos bem claramente na segunda leitura, não é apenas nasceu, mas porquê é que nasceu? E Nosso Senhor nasceu com um propósito, com um fim. Nosso Senhor nasceu para morrer. E morrendo, salvando-nos. De uma certa forma, nós podemos dizer todos nós nascemos para morrer, todos nós vamos morrer. É verdade. Mas nós não nascemos para isso. Nós nascemos, vimos ao mundo, que é para passar por esta prova, aceitar e aproximarmos de Jesus, nosso Salvador, e assim termos vida eterna. Nosso Senhor já tinha vida eterna. Ele é Deus. Vem à terra, morre, dá a sua vida pela redenção dos nossos pecados para salvar-nos. O mistério da encarnação tem um fim. E o fim é a cruz, o fim é a nossa salvação. E no fim de tudo isso, Nosso Senhor, o nascimento dele e a sua vida, ele em si, ele é quem é aquele grande sinal que Isaías falou. A Virgem conceberá e dá à luz, o sinal é a ele, o menino Jesus. Ele é que é o sinal. Para que ele seja aquele sinal que então nos ajude e nos dê inspiração, sobretudo para enfrentarmos a vida e dentro da vida com o sofrimento que nela existe. O sofrimento faz parte da vida, é a nossa realidade. Seja em diferentes etapas da vida, algumas mais do que outras, e há diferentes sofrimentos. Nem todos os sofrimentos são de saúde ou físicos.
há muitos e diferentes sofrimentos. E Nosso Senhor é que é sempre o sinal maior para ajudar-nos na vida, para aspirar-nos e dar-nos então um sentido e um propósito à nossa vida no meio da dor e do sofrimento, para não deixarmos que isso nos abate e que isso nos mate antes de vir até a própria morte. Há muitos anos atrás, teve um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl era judeu e ele nasceu e vivia na Áustria. Ou talvez não nasceu na Áustria, mas vivia na Áustria. Antes de virem os alemães, os nazis. E antes dos nazis apoderarem-se da Áustria, ele conseguiu arranjar um visto para poder vir para a América. Ele e para a sua esposa. E ele, antes da Alemanha ter apoderar-se, tinha esse visto, e ele foi ver os seus pais para se despedir deles, porque vinha para a América e sabia muito bem o que é que os nazis estavam a fazer, ou que iam fazer, por isso é que ele queria fugir e sair de lá. E ele, quando foi ver os seus pais, o seu pai, durante aquela semana, tinha recolhido uma pedra da sinagoga dos judeus na sua cidade, sinagoga que os nazis que já existiam dentro da Áustria tinham destruído, e dentro de uma pedra que esse homem pôde recuperar, tinha o mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe. E esse Vítor vai-se então despedir dos pais, vê aquela pedra, ver honrar o teu pai e a tua mãe, e depois ele sai de lá, entra numa igreja para rezar. Entrou numa igreja porque as sinagogas estavam todas fechadas ou destruídas. Entra num lugar onde ele podia melhor ter sossego para poder contemplar e rezar. E no meio da igreja ele decidiu que aquela pedra que era um sinal de Deus e que ia ficar ao lado dos seus pais. Entraram os alemães, em pouco tempo os judeus foram todos deportados e em pouco tempo estava tudo morto. A mulher, os pais e só ele sobreviveu. Muito tempo depois, ele escreveu um livro muito importante, que foi por anos e anos, era dos livros mais lidos no mundo, que se chama Um Homem à Procura do Sentido à Vida. One Man's Search for Meaning. E dentro desse livro, o que ele, a sua conclusão do sinal, e que tipo de sinal era aquele, será que Deus queria que ele ficasse para que morresse e que perdesse tudo? Será que isso é que era o sinal? Será que ele interpretou mal? Qual é o sentido que ele faz em ver a sua família e todos os seus amigos, um povo, mais de 6 milhões mortos, no meio de uma guerra, coisas horrorosas? Qual é o sentido dentro daquele sofrimento todo? E a conclusão dele foi que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, que ele passasse por aquilo e que ele ficasse atrás, para depois poder ajudar a pessoas que nunca na sua vida vão sofrer tanto como ele, para ajudar pessoas a encontrarem sentido e um propósito para as suas vidas. E que essa era a sua missão na vida. E quando nós reparamos para o mundo de hoje, onde nunca houve tanta gente que se mata como se matam hoje. Tanta gente
a tomar droga, seja droga legal da farmácia ou as drogas das ruas. Tanta gente que anda alcoolizada, álcool todos os dias. Tanta gente a fugir à realidade da vida e agora com a eutanásia, como já existe aqui na Califórnia e parece que também agora já foi aprovada em Portugal. Tanta gente nesse desespero a andar a fugir ao sofrimento. E como é que um homem que sofreu tanto, no meio daquele sofrimento encontrou um sentido e um propósito para a sua vida e depois procurar ajudar aqueles que nunca, graças a Deus, nunca vão sofrer tanto como ele para os ajudar. Se isso acontece com um homem com uma história como essas, imaginemos muito mais aquilo que nós temos como cristãos, que ele não tinha como judeu, que é Nosso Senhor. Porque nós acreditamos, somos a única religião no mundo que acredita que o nosso Deus padece, sofre, morre. É a única religião do mundo. E isso faz parte, por o qual que desde o princípio da nossa igreja até aos dias de hoje, tanta gente sai dela e tanta gente nega que Jesus Cristo é Deus. Porque ao procurarmos evitar o sofrimento, qual é o sentido que faz de Deus querer sofrer quando nós não queremos sofrer nada? Então aí é muito atraente os falsos pastores, os falsos profetas que falam que Deus quer que nós sejamos ricos e com saúde e de não sofrer. Pessoas como às vezes naqueles anúncios da igreja do Reino Universal de Deus, que vêm e dizem, parem de sofrer, Deus não quer que tu sofras, Deus quer que esteja sempre bem de saúde e todas as outras coisas. Evitar a realidade, o que faz parte pelo qual as religiões como essa da igreja do Reino Universal de Deus não acredita que Jesus é Deus. Muitas religiões, muitas igrejas que aparentemente parecem que são cristãs e que falam muito em Jesus, mas não acreditam que Jesus é Cristo, que Jesus é Deus. E essa está dentro da base. Como é que Deus vai sofrer quando eu não quero sofrer? Mas Deus padece, Ele morre, é por isso que Ele veio à vida. E Ele quer o sinal para o nosso sofrimento e para a nossa vida. Porque aí nós podemos reparar para Ele, porque Ele viveu todas as emoções, todas as nossas coisas da nossa condição humana, experimentou tudo, incluindo a dor, o sofrimento, o abandono, o desprezo, tudo aquilo que nos entristece. Então aí, nós não reparamos para dentro, nós reparamos é para Ele. Jesus é que é o nosso sinal. E dentro do sinal dele é que encontramos um sentido, um propósito para a nossa vida, seja ela qual seja. E às vezes quando a alma tem altos e baixos, quando às vezes ela parece que é um saco sem saída, mas reparamos para o nosso Senhor e encontramos esperança para a vida, porque se nós fomos redimidos pela sua morte, pela sua paixão, então aí tem um sentido, tem um valor ao sofrimento. E nele então encontramos força para superar e procurar viver. E nele encontramos a vida eterna que nos espera por meio de fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Detrás de tudo isso está o mistério da encarnação que nos fala de tudo isso. Dentro do Evangelho,
dentro da história do nascimento de Nosso Senhor, nós notamos, como nos narrou São Mateus, que José tem então esta grande dúvida e tem essa grande pergunta que é: quem é o pai da criança? Ele sabe que não é o pai da criança e ele de certeza que falou, ou melhor dito, que Nossa Senhora falou com ele, explicou, disse do anjo, disse-lhe tudo o que o anjo lhe tinha dito, disse que foi o Espírito Santo e ele intentou acreditar nela. Ele de certeza que intentou. E nós vivemos num certo dia que ele pensou em deixá-la, que eu quero dizer a palavra repudiar, divorciar, no fim quer dizer a mesma coisa. Tentou deixá-la para, de uma certa maneira, salvá-la. E isto é mais ou menos assim. Os judeus tinham, a forma dos casamentos dos judeus era como uma espécie dos casamentos nos Açores há muitos anos atrás. Eles tinham uma coisa que nós nos Açores chamávamos de casamento feito. Casamento feito queria dizer que o casal, as famílias, estavam de acordo, era para casar e estavam basicamente casados, só por dizer que não viviam juntos. O casamento estava feito. Que é o mesmo como os judeus tinham. Por isso é que dizia que era a sua esposa, mas antes de viver com ela, estava um casamento feito, mas ainda não viam juntos. Viam juntos queria dizer relações. E por isso é que São José, pois sabia que não era dele. Então aí ele pensou, sendo um homem bom, ele disse: eu vou divorciá-la de noite, porque para os judeus o divórcio era simplesmente um papel dizendo: eu te divorcio. E era só. Não precisava de advogados, não precisava nada. Era só um papelinho, era só isso. Tão simples como isso. Até nos dias de hoje, os muçulmanos, que seguem muitas dessas leis, também é a mesma coisa. Há casos que muçulmanos chegam-se a divorciar por meio de uma mensagem por telefone. E em diferentes áreas do mundo muçulmano, isso é aceitável como um divórcio legal. Então ele pensou: eu vou deixá-la de noite, e as pessoas vão pensar, vão dizer, aquele homem sujo, nojento, engravidou aquela pobre rapariga e foi-se embora de noite. E iam pôr as culpas nele, como eles estavam de casamento feito, mas ainda não viam juntos, a certeza que se encontraram numa noite qualquer. E foi-se embora. Foi o pensamento dele. E ele então tinha isso no seu mente, que era o que ia fazer, e depois tem esse sonho. E no meio do sonho, o anjo acredita nela, foi o Espírito Santo, tudo isso. Será que é um sonho? Será que foi mesmo de Deus? Será que os nossos sonhos são de Deus? Será que os sonhos, como nos diz Carl Jung, que é a nossa inconsciência, em que quando dormimos processamos aquilo que acontece no nosso dia ou na nossa semana, nas coisas grandes que pensamos durante toda a vida, e inconscientemente a nossa cabecinha junta muitas coisas, porque às vezes nós temos medo de pensar ou de seguir um certo pensamento, e às vezes só inconscientemente é que podemos chegar a diferentes conclusões porque temos medo das conclusões. Pode ser, eu acredito que isso é o que são os sonhos. Todos nós sonhamos, só que há pessoas que se recordem dos sonhos e há outros que não. No fim, os sonhos são sonhos e não acredito que é tudo é de Deus e que tudo é verdade e tudo isso. Mas eu acredito que os nossos sonhos é um processar da nossa vida e que nós às vezes não gostamos dos sonhos porque
os queremos manipular como queremos manipular a nossa vida, fugindo à realidade e às suas conclusões. De certeza, toda a gente que está aqui já tiveram sonhos em que morriam no seu sonho, ou que alguém os matava e que acordavam com medo, talvez pensando que era verdade. E de certeza que ao terem um sonho negativo, muitas vezes nós intentamos ir para trás para o sonho para ver se mudamos a conclusão, para ver se manipulamos aquele sonho que nós tínhamos, aquele sonho que nós tivemos. Nem todos os sonhos são sinais de Deus e não sempre precisamos nem um José, nem um Daniel para nos vir interpretar. Mas nós, na nossa cabeça, no sonho, processamos o nosso dia e muitas vezes este sonho pode ser que nos ajudem, sobretudo, a tomar aquelas certas decisões na vida, para confirmar aquilo que nós talvez às vezes temos medo de assumir. Porque no fim, nós pedimos sinais e queremos sinais de Deus para nos ajudar nas grandes decisões da vida. Mas mais do que nada nós temos é medo de viver esses sinais e essas conclusões que nós temos. Então aí de certeza, o que aconteceu na realidade foi São José, ao ouvir Nossa Senhora e ao processar tudo aquilo que ela disse, teve aquele sonho de dizer: vou acreditar nela. Quando nós pensamos em sinais, como o sinal da história do homem que eu lhes contei, será que ele interpretou mal o sinal? Será que não era para que ele devia ter ido embora em vez de ficar? Será que Deus realmente quis que ele ficasse e que passasse por aquilo tudo? Será que Nosso Senhor quer essas coisas assim? E de uma certa maneira isso faz parte do mistério da vida. E ao mesmo tempo as coisas acontecem e nós somos obrigados a procurar fazer sempre o melhor com a vida como ela é. E que as coisas que acontecem nelas, nas nossas vidas, e procurar aprender, tomar as lições daquilo que nos acontece na vida, para procurar assim um sentido, uma razão das coisas que acontecem. E quando nós então reparamos para Nosso Senhor e quando nós procuramos vê-lo como o grande sinal da nossa vida, então nós procuramos nele a solução para os nossos problemas, a voz que mais importa para guiar-nos na vida. Jesus é que é o nosso sinal. E no meio de tudo isso nós celebramos então o mistério da encarnação, para vermos que Deus vem à Terra com um propósito, com um fim, para que encontremos nas nossas vidas também um propósito e um fim, seja ele qual seja, em qual diferente etapa da vida que nós temos. Para pensarmos então que Deus permite tudo isso por uma razão e que no fim essa razão e essa finalidade é termos a vida eterna. Por isso é que Nosso Senhor, Deus, entra na vida para dar-nos vida eterna. E Ele salva-nos. Por isso nós vivemos esses nomes que às vezes confundem. Como é que Isaías disse que o menino ia se chamar Emanuel e depois Nossa Senhora e São José põem-lhe o nome de Jesus? E a razão, de uma certa forma, é muito simples. A razão é que os judeus utilizavam os nomes muito diferentes do como nós utilizamos os nomes hoje. A maior parte das pessoas, quando usam nomes ou põem os nomes às suas crianças, é porque gostam do nome, como é que ele soa, como ele se diz.
Outros é um nome para dar homenagear um tio, uma tia, um irmão, alguém que já faleceu ou que ainda está vivo. Outros é um nome que é para ser frente. Mas são poucas as pessoas que escolhem nomes baseado no que é que aquele nome significa, o que é que desejam para a criança e muito menos os acontecimentos de roda do seu nascimento. Os nomes dos judeus são nomes, mas ao mesmo tempo todos têm um sentido. Todos querem dizer alguma coisa. Podemos pensar como, por exemplo, Pedro, pedra. Podemos pensar como o nome Emmanuel, Deus no meio de nós. Podemos pensar no nome de Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Podemos pensar em Adão, que quer dizer feito da terra, ou da terra. Ou Eva, mãe de todos, que são expressões, que são palavras que querem dizer alguma coisa e que também são utilizados e passam a ser um nome e com o tempo não diferenciamos entre o seu significado e o nome. Então aí Manuel e Jesus, no fim, quer dizer a mesma coisa. É o mesmo nome. É como Ele se faz. Emmanuel, Deus conosco. Como é que Jesus nos salva? É o Deus que está conosco. O Deus no meio de nós. E o Deus no meio de nós é que nos salva. Como é que Ele nos salva? Porque Ele está no meio de nós, passa a ser o sinal para o qual nós reparamos e procuramos, e Ele no meio de nós, como ser humano, assim, é aquela força que nos ajuda na vida para nos salvar. E é por isso que não existe uma contradição entre Emmanuel e Jesus. Porque Jesus salva-nos dos nossos pecados, estando no meio de nós. E é no meio de nós que Ele nos salva. Sendo assim o sinal que nós procuramos na vida para encontrar uma razão de ser no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas dores. E ao reparar para Ele, então aí temos aquela força que nem sempre temos e encontramos um sentido para as nossas vidas. Amigos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. As coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E com esperança vamos agora pedir ao Senhor pelas nossas necessidades. Pelo bispo, presbíteros, diáconos e fiéis das nossas dioceses.
e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos homens que recusam os sinais de Deus e pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz se lhes revele. Oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres, e por quantos lhes estendem as suas mãos para que todos acolham aquele que vai chegar. Oremos. Ouvimos, Senhor. Pelas virgens que se consagram ao Senhor e pelas esposas que estão prestes a ser mães, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus. Oremos. Ouvimos, Senhor. A missa de hoje é por alma de Jó M. Oliveira e pela comunidade paroquial. Oremos. Ouvimos, Senhor. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinar. Oremos. Ouvimos, Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho repartido entre irmãos são o laço da unidade do seu povo. Nossas vidas são também pequenos grãos que contigo vão formar o homem novo. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Eis aqui a nossa luta dia a dia, para ganhar com o trabalho o nosso pão. Mas tu és o alimento da alegria, que nos pobres fortalece o coração. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente. Vem conosco toda a terra transformar e no mundo liberdade e transparente. Os irmãos à mesma mesa vão sentar. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Orai, irmãos, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito, que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por Cristo nosso Senhor,
vosso Filho, que é Deus convosco e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou, está para vir, e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos pedimos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu-os aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos no corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio.
Por este sacrifício de reconciliação, Senhor, dai a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzia a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde tão bem nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não eleja os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
A Virgem espera o Messias, Senhor divino. A Virgem presente a aurora do seu menino. De Nazaré a Belém, viagem dura. Maria vive o mistério, com que ternura. Vós que sonhais e esperais pela luz sem par, acolhei a Jesus menino que vai chegar. O Senhor vai chegar, é o príncipe da paz. O Senhor vai chegar, é o príncipe da paz. A noite já o adivinha e está alerta. O sol lembrou a lua e está desperta. Sobre Belém de Judá virá uma estrela anunciar o Messias, brilhante e bela. Vós que sonhais e esperais pela luz sem par, acolhei a Jesus menino que vai chegar. O Senhor vai chegar, é o príncipe da paz. O Senhor vai chegar, é o príncipe da paz. Nós hoje temos a segunda coleta. A segunda coleta de hoje é para a reforma das freiras e dos frades aqui dos Estados Unidos. Enquanto tomamos a coleta, os pequenos anúncios. Primeiro é, de certeza, nas vossas casas já receberam a carta de Natal. Se não receberam, tem no boletim o horário para as confissões durante esta época e também as missas de Natal. Nas confissões, pelo menos no boletim desta semana em português, há um erro em que as confissões vai ser na segunda, na terça e na quarta, não na sexta. Eu acho que o papel que foi para casa diz quarta e não na sexta. De qualquer uma maneira, é quarta-feira e não sexta. Próximo sábado, dia 24, noite da Consoada, temos a missa às 5 horas da tarde. E depois, missa à meia-noite. A missa da meia-noite aqui é bilingue, português e inglês. No domingo, 2 a 8 dias, dia de Natal, dia 25, não vai haver a missa das 7 da manhã. E depois teremos missa à mesma hora, às 8h30 e às 10. E depois, ao meio-dia
em espanhol em Stevenson. E não vai haver missas à tarde em Stevenson no próximo domingo. Também para as pessoas que têm o costume de querer comprar uma flor, daquelas flores de Natal, as chamadas poinsettias ou noite boas, poderão fazer isso indo ao escritório. O escritório vai estar fechado no dia depois de Natal, segunda-feira, e também na segunda-feira depois do dia o Ano Novo. Para o Ano Novo, como cai no domingo, este ano vamos ter as missas ao mesmo horário de todos os domingos. Isso para o dia o Ano Novo. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresça em nós o fervor para celebrarmos dignamente os mistérios do Natal do vosso Filho. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. O Senhor está a chegar, alegrai-vos. O Senhor está a chegar, alegrai-vos. Ele é o Deus que nos procura. Ele é o Pai que nos ama. O Senhor está a chegar, alegrai-vos.